Hello, guys! Salve, salve, povo maravilhoso da tarde, segunda série participativa. Tivemos aqui, olha só, os iluminados, São Félix 8, São Félix 1, Jacobina. Tivemos o pessoal lá de São Gonçalo, jovens participantes. Tudo bom? Ilustríssimo Cícero Ramon mandando um salve, salve para a professora Adriana, Karen. Tudo bem, meu povo? Carla Graziele, Ana Lúcia, muito boa tarde. Vamos aos nossos polos, ilustríssimas escolas estão presentes. Curral Novo do Piauí 4, Curral Novo do Piauí 5, Jacobina. Tudo bom, Marlene? Pajeú do Piauí, Pimenteiras, Ribeiro Galhota, Santa Luz, São Félix 1-8, São Gonçalo 3 e Uruçuí. Forte abraço a cada um dos ilustres. Primeiro momento da aula, nós estávamos trabalhando aqui as vozes verbais. Nós vimos que essas vozes são subdivididas em 3 grupos, a depender do posicionamento do sujeito, a depender daquilo que se deseja enfocar. Enfocando o praticante da ação, estou falando da voz ativa. Dizendo que o agente também é paciente, falamos da voz reflexiva. Enfocamos na ação praticada, estamos falando da voz passiva. Falamos aí os gêneros textuais que têm o hábito de trabalhar com essas estruturas, visualizamos o comportamento dessas estruturas em termos estruturais e também em termos de formação, trazendo aqui a continuidade de uma questão que estávamos a responder. Nós vimos que a questão pede tão somente para o reconhecimento estrutural. E dentro desse reconhecimento, essa letra onde tem sugar cane, né, que é a cana de açúcar, então nós temos o participante número 1, que é o verbo auxiliar, o participante número 2, que é o verbo principal no particípio passado, e o by some people, por algumas pessoas, fazendo aí o agente da passiva. Portanto, agente da passiva, caracterizando aí a voz passiva. Expresse-se de melhor forma, de uma melhor maneira. Verbo mais pronome terminado em self ou selves, forma reflexiva. Instruction will be given to you. Me deparo com a presença do verbo auxiliar be e o given. Lembrando que esse aqui é o verbo to give. Verbo dar, ceder, né? Nós temos o passado gave e o participio passado given. Para estar colocando aí a última na qualidade de passiva, né? Estamos aí, certeza. Então, nós temos passiva, reflexiva e passiva. Essas últimas fazendo parte aqui do nosso momento, né, único de resolução de questões. Gente, continuando a reconhecer as estruturas. Diz o seguinte: nos contextos a seguir, classifique as vozes verbais em ativa, passiva ou reflexiva. Então vamos lá. Você vai dizer para nós se ela é passiva, ativa ou reflexiva. Você vai observar qual é o tempo verbal presente e quem são os pronomes. Isso, pois, nós vamos estar trabalhando com conteúdos exigindo o reconhecimento desses itens. Então, nós vamos logo aproveitar e fazer aí estas demandas. Tá? Então, como é que você vai estar trabalhando essa sentença? Bom, nesse texto, ele pede para você dizer se é passivo, se é passiva, reflexiva ou voz ativa. Lá de São Félix do Piauí, 8, veio a resposta dizendo que ela encontrou lá uma reflexiva.
Se ela está dizendo que é reflexiva, ela prestou muito bem atenção na presença do verbo auxiliar na negativa, antes do verbo principal recognize, e aí na sequência vem o myself, né? Dizendo que eu não me reconheço, eu não me reconheço quando I look in the mirror. Quando eu me olho no espelho, eu não me reconheço. Bom, se essa foi a linha de raciocínio, afastado o teorema de Chutágoras, resposta correta, reflexiva. Falta agora mais 2 itens. Ele pergunta aí também qual é o tempo verbal e quais são os pronomes e a sua classificação. Qual é o tempo verbal? Vamos lá. A partir do momento que eu coloquei o auxiliar don't, eu sei que esse don't, ele é auxiliar de negativa interrogativa do que chamamos de presente simples. Outra forma de reconhecermos é o look, onde você tem I mais look. Essa estrutura também me garantindo o presente simples. A outra situação é a solicitação dos pronomes. Então, nós temos aí na qualidade de pronome I, que é o pronome pessoal sujeito. Tá? Pronome pessoal sujeito. Nós temos o myself. Esse myself, ele é o pronome reflexivo, responsável por caracterizar a voz reflexiva. Nós temos ali o nosso querido relativo, né? Ou nós temos ali também a presença de um vocábulo que vai me dar ideia de temporalização. Muito bem, então você está se referindo ao when. Esse conector, ele cria, né, uma relação de tempo. Então, eu não me reconheço quando eu olho, né, no espelho. Então, a resposta seria em torno dessas sugestões que aqui estão. Eu faço uma e vocês fazem a outra. Que voz presente está aí? Tá? Na sequência, vocês vão me dizer quem é o pronome possessivo adjetivo. Quem é o pronome possessivo adjetivo? Qual é o vocábulo que equivale à tradução de quando? Qual é o vocábulo que equivale à tradução de quando? Quem é o pronome demonstrativo? Quem é o pronome demonstrativo? Quem é o pronome demonstrativo? 3 perguntas, além de reconhecer se você vai trabalhar com a voz chamada de passiva, ativa ou reflexiva. Para tanto, 2 minutos na tela, por gentileza.
Ok, muito thank you, muito obrigado. Ó, professor, eu não estou vendo nada terminado em self ou selves, não estou vendo o verbo to be mais um outro verbo no particípio, certo? Não tem. Então, eu já vou dizer tranquilamente que aqui se trata de uma voz o quê? Ativa. Voz ativa. Certinho? Aí ele pede para que nós tenhamos o pronome possessivo adjetivo. O pronome possessivo adjetivo, ele leva esse nome porque além de indicar posse, olha aqui a pescazinha, ó. Posse. Por que que ele é adjetivo? Porque ele vem antes de um substantivo. Vamos atrás do substantivo. Eu tenho aqui heart, que quer dizer o quê? Heart, coração. Coração, tá? Heart. Esse coração é de quem? Vamos adjetivar esta posse? É meu, né? This is my heart. Ó, é o meu coração. Então, esse my é o nosso possessivo adjetivo. Então, quando você observar o nome do pronome que vem com esse termo adjetivo, você já sabe que a característica dele é vir antes de um substantivo. Nesse caso lá, ele vai indicar a posse, ou seja, você vai ter o possuidor e a coisa possuída, tá? Ele pede o vocábulo quando. O vocábulo quando, aqui representado pelo when. É um conector, né? Ele me traz aí a conexão temporal, ele me diz tempo, né? O pronome demonstrativo, nesse caso aí, é o this, que significa este, esta, isto, tá? Ó. Este, esta, isto. Este, esta, isto. E a tradução aqui é este é o meu coração. Este é o meu coração. This is my heart. Quando, when, eu vejo você. When I see you. Vejo você. Olha como é que ele fica. Literalmente nervosinho. Tá aí. This is my heart. This is my heart when I see you. Este é o meu coração quando eu vejo você ou quando eu vejo vocês, né? Este é o meu coração quando eu vejo vocês, alright? Vamos para a próxima? Muito bem. Aqui os senhores vão me dizer se a voz aqui é uma voz passiva, se é uma voz ativa ou se é uma voz reflexiva. Vocês vão me dizer qual é o tempo verbal e o uso, ou seja, qual é o tempo verbal, qual é o uso e a estrutura. Vocês vão reconhecer qual é o tempo verbal, uso e estrutura. Tipo, serve para quê? Quando nós temos esse tempo verbal, serve para quê? Aí ele me indica o quê? Na língua portuguesa. O que é que ele faz com a língua portuguesa? O que é que eu vou entender? Para tanto, vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, minha diretora.
All right. Thank you. Pink. Pink, are you thinking what I'm thinking? Ei, Pink, você tá pensando no que eu tô pensando? Hã? Pink. Pink. Olha aqui. Você está pensando, thinking, ó, pensando no que estou pensando. E eles pensam em dominar o mundo, né? E aí tivemos a participação muito exitosa aí do Eduardo, dizendo que é voz ativa, lá de São Gonçalo 3. A Raíssa disse que não concorda. São Gonçalo, a Helenice concorda com o Eduardo. Bom, é bom quando tem essa disputa na sala, né? E aqui, com certeza, quando nós fizermos a duplicação dessa competência, dessa habilidade na nossa prova, com certeza vocês estarão bem treinados. Nem vão precisar bater muita cabeça para saber que aqui é uma voz o quê? Ativa. Tá? Para ser passiva, você teria que ter, por um exemplo, né, um verbo to be mais um verbo principal no particípio passado. Para ser uma reflexiva, você teria que ter um verbo e um pronome, esse pronome terminado em self ou selves. Tá, ó. Self ou selves. Certinho? Não é? Bacana, gente? Tudo bem, Eduardo? Ok, Helenice? Bacana, Raíssa? Todo mundo aí comigo, né? Deu certo entender agora? Então vamos para lá. Parabéns aí pela participação. O tempo, o uso. O tempo. Essa estrutura, ela é chamada de presente progressivo. Nós estamos aqui, gente, trabalhando vozes verbais e dentro do conteúdo de vozes verbais eu preciso estar constantemente relembrando os tempos verbais e os pronomes, porque quando eu vou fazer a transformação de uma ativa para uma passiva, envolve essas transformações com esses elementos que nós estamos estudando. A estrutura desse tempo verbal, ela é feita assim, ó. O uso de um auxiliar, esse auxiliar é o verbo am, is ou o próprio or. Na sequência, você tem o verbo mais o ing. Você consegue visualizar isso aí na frase desse nosso o cérebro, né? Olha lá, o verbo think mais o ing. Olha o auxiliar or, porque ele vai variar de acordo com o sujeito, tá? Esse tempo, ele é usado para descrever, né? Ele é usado para descrever, ele indica que uma ação, ela está, olha o tempo aqui, ó, acontecendo. Ela está acontecendo. Ela está acontecendo no momento da fala. Por isso que ele é importante, né? Então, a ação, ela está acontecendo. No momento da fala. Pois bem, é o que serve o nosso ilustríssimo chamado ilustríssimo presente progressivo, tá? Ele serve para isso. E professor, e se eu quisesse colocar o verbo to be no presente progressivo? Você iria colocar o auxiliar am, is ou or, pegar o verbo be e acrescentar ing. Iria estar na passiva dessa forma. Auxiliar, am, is, or, mais o verbo be, mais o ing. Tá? Eis aí a resposta
para as nossas situações aqui. Por isso, nós estamos revisando cada uma delas. Vamos tentar novamente? Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Quais são os pronomes presentes aí, tá? Qual é o tempo verbal? Qual é o tempo verbal? E qual é o vocábulo? Qual é o vocábulo que significa sozinho, sem ajuda de ninguém? Qual é o vocábulo que eu vou utilizar para indicar sozinho, sem a ajuda de ninguém? E no mais, será que eu tenho uma voz passiva? Será que eu tenho uma voz ativa? Será que eu tenho uma voz reflexiva? E aí, na sua opinião, quem eu vou colocar para o feitio? Vamos lá. Lá de São Gonçalo, está vindo o seguinte na qualidade de respostas. Eles disseram que o tempo verbal é o simple past. Muito bem, o passado simples. Se é passado simples que vocês visualizaram, significa dizer que vocês ficaram atentos ao verbo principal to do, que é o verbo fazer, onde o seu passado é did. Passado simples, na forma passado simples, na forma afirmativa, ele vai ter o seu verbo regular ou irregular. Os pronomes, você tem o he, na qualidade de pronome sujeito. He, na qualidade de pronome sujeito. Você tem o próprio it, na qualidade de pronome pessoal objeto. Né? Na qualidade de pronome pessoal objeto. E eu tenho aqui o by himself. By himself, que quer dizer sozinho, sem a ajuda. Quando Helenice, ele disse, ele fez isso tudo sozinho, eu estou falando da voz ativa. Porque a expressão by himself, ele quer dizer sozinho, sozinha, sem a ajuda de ninguém. He did it all by himself. Ele fez tudo isso sozinho, sem a ajuda de absolutamente ninguém. Certo? Estamos fazendo uma com vocês. Agora vem uma que vocês vão... Foi uma pegadinha, né? Agora vamos lá. Aqui eu tenho duas sentenças, estão percebendo? Vocês vão dizer se é passiva, ativa ou reflexiva. E vocês vão identificar o tempo verbal predominante e os pronomes. Certinho? Ô, professor, eu errei uma, estou acertando outra. Ah, eu estou começando a entender, mas a intenção de nós trabalharmos com modelos de questões os mais variados possíveis é esta. Então, vocês vão dizer para mim quem é ativa, quem é passiva, se é reflexiva, quem são os tempos verbais e os pronomes. 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Opa, minha diretora number one, turma massa, turma maravilhosa. Segunda série, olha, vocês são muito participativos. Raíssa ali, olha, a Helenice, quem mais, rapaz? Olha, as meninas ali são muito participativas. Acompanhando aqui as respostas de vocês, tô feliz porque a gente tá conseguindo dirimir aquela questão, né, diminuir aquela questão da confusão da passiva. Muito bem, tá? Vou mostrar para vocês a próxima linha, né, de trabalho envolvendo textos, como é que é a participação desse conteúdo com modelo de questão, competência e habilidade no Enem e de faculdades, para vocês terem uma ideia, tá? Nesse primeiro momento aqui, nós estamos trabalhando também os modelos das questões de nossas provas. E o Eduardo também, São Gonçalo do Piauí. Desculpa, Eduardo. Eduardo também mandando aí participação bacana. Desculpa. Verdade. Tá? Então, olha lá. Quem olhou para... Vamos aqui apelidar de item 1 e de item 2. Quem olhou para o item 1 e disse, ministro, bem aqui a voz passiva, errou. Mas quem olhou para o item 1 e disse que é uma voz ativa, acertou. O item 1, uma voz ativa, tá certo. Eu estou amando. Eu estou amando. Quem olhou para o item 2 e disse que ali é uma passiva, acertou. No item 2, analisando uma passiva, acertou. Conseguiu visualizar verbo to be no presente progressivo, mais um segundo verbo chamado de VPPP. O que é isso? Verbo principal no particípio passado e ainda conseguiu, por tabela, visualizar o agente da passiva. Muito bem. It is being loved by me. Está sendo amado por mim. Bacana? Ótimo. Então, só não tem voz reflexiva. Tempo verbal é o presente progressivo. Presente progressivo. Am, is, or, mais o verbo, mais ing, para dizer que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. E por último, não é? Nós temos a presença do I e do it, sendo aí sujeito e objeto, tá? Nós temos um segundo it nessa qualidade ali, sujeito. E nós temos o me na qualidade de objeto vindo depois da preposição by, por mim, né? Por mim. Muito bem. Dito isso, próxima linha, vamos aqui juntinhos comigo. Bom, olhando aqui para essa estrutura, eu consigo já identificar a situação do tempo para dizer que ele está se olhando. Ele está se olhando, se vendo, né? É como a gente diz aqui na nossa região. Ele está se olhando, ele está se vendo no espelho. Olha lá, altamente narcisista. Uhul, cara, eu tô bem. Olha o sorrisão, tá? Qual é o tempo verbal aí em evidência? É o nosso presente progressivo. Foi utilizado para qual finalidade? Dizer que a ação está acontecendo no momento da fala. Quem são os nossos pronomes em evidência? Nós temos aqui he, que é um pronome pessoal sujeito, e nós temos o himself. Nesse caso, um pronome
reflexivo, caracterizando aí a voz reflexiva. Certíssimo? Certíssima. Então, resposta correta, a presença de que voz? Muito bem, a voz aí é a voz reflexiva. Ficou ótimo aí a resposta dos ilustres de São Félix do Piauí, 8. Os 4 passos, então, são, vamos lá. Objeto da voz ativa, ele vira sujeito na passiva. Então, ó, objeto da voz ativa, ele passa a ser sujeito na voz passiva. Ora, se for pronome, eu vou ter quem? I, you, he, she, it, we, they. Né? Se for pronome. Se for pronome, objeto, vai ser transformado em quem? Bora lá? Se for pronome, objeto. Se for pronome, objeto, você vai transformar em quem? Olha lá. Me, you, him, her, it, us, né? E você vai colocar o them. Então, vamos brincar aqui de fazer setas. Você vai fazer justamente isso, ó. Você vai sair do objeto e vai transformá-lo em sujeito, tá? Você vai sair do objeto e vai transformá-lo em sujeito. Certíssimo? Você vai sair do objeto e transformá-lo em sujeito. Não esquece disso, porque ele vai sair objeto da ativa, ele passa a ser sujeito na passiva. Então, você sai da formatação. Se for pronome objeto, você sai do pronome objeto e lá ele vai ser transformado em sujeito na passiva. Isso é como se eu estivesse dando aquela frasezinha para você, assim, ó. Vamos colocar um exemplo. Eu vou dizer que she is, olha só, ela está pintando a minha casa, tá? Então, o que é que ele diz aí? Objeto da ativa passa a ser sujeito na passiva. Então, vai ficar o quê? My house. Eu começo aí. Item número 2. Ele fala que to be vem no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. O verbo principal dessa sentença está no presente progressivo. O novo sujeito, minha casa, é singular, então vai ficar is. Eu pego o verbo be e acrescento ing. Então, my house is been. My house is been, né? Minha casa está sendo. Terceiro passo. Ele diz que o verbo principal da voz ativa, ele é o mesmo verbo principal da passiva, colocando esse verbo principal no particípio. Então, a minha casa está sendo pintada. O último passo. Ele diz que o sujeito da voz ativa vai para a voz passiva e você coloca primeiro a preposição by. Olha lá. Quem é o sujeito da voz ativa? Ela, sujeito. Então, você vai sair. Você vai sair da onde para onde? Vamos lá? Você vai sair ela
e vai colocar her para transformar no agente da passiva. Tudo bem? E isso porque nós estamos trabalhando com pronome sujeito no início da sentença. Então, cuidado com essas duas setas, coloca aí no teu caderno. Se você vai trabalhar com um objeto e o objeto é um pronome objeto, você vai transformá-lo em pronome sujeito. Se o sujeito da voz ativa é um pronome sujeito, quando você levá-lo para o agente da passiva, você vai transformá-lo em pronome objeto. Tá aí a transformaçãozinha que nós fizemos daquela frase lá da voz ativa. Ela está pintando a minha casa está sendo pintada por ela. Foi isso que nós treinamos em termos de estrutura e reconhecimento dos pronomes nessas questões. Certinho, ilustres? Vamos lá. Reescreva as sentenças que estão na ativa para a voz passiva. E aí, será que vocês conseguem me dizer qual seria a voz passiva? Vamos lá? Primeiro, você vai transformar o objeto da ativa em sujeito na passiva. Tá, ó. Objeto da ativa em sujeito na passiva. My journal. Vai deixar o espaço para o verbo to be, o espaço número 2 para o verbo principal no particípio passado. Vou colocar o by e você vai transformar o sujeito da ativa em agente da passiva. Isso aqui não é obrigatório, mas esses dois últimos passos sim. Eu vou agora, senhores, visualizar qual é o tempo verbal desse aqui, ó. Was reading. Que tempo verbal é esse? Was reading. Bora lá, vamos lá. Esse tempo verbal, ele é chamado de passado progressivo. Como é a estrutura do passado progressivo? Auxiliar. Quem é o auxiliar? Was ou were, tá? Depois, você vai colocar o verbo mais ing. Daí dizer que ele é um tempo verbal indicado para ações que estavam acontecendo em dado momento no passado. Bom? Bom, sobrou dois espaços, não foi? Um para o verbo to be e o outro para o verbo principal no particípio passado. Olhando para o my journal, ele é sujeito no singular. Então, nós vamos usar quem? Was, sobe o verbo be com ing. O verbo é o read, ele não é problemático, porque sabemos que o verbo ler, ele tem uma única forma, vai mudar apenas a pronúncia para que você possa colocá-lo da forma correta, né? Então, temos aí read. Tá? O meu jornal estava sendo lido por Beth. Beth estava lendo o meu jornal. Tentem montar aí a frase número 2. Como é que vocês acham? Eu começo por onde? Né? Eu vou colocar aqui 3 colorações diferentes para deixar bem tranquilo aí para vocês. Vamos lá. Ó, o que é esse amarelo? O que é? Esse amarelo aí. O que é que ele exerce na sentença? O que é a função de Sue? E changed. Olha aí. 3 itens para nós diagnosticarmos agora como é que seria o feitio, não é? Saindo da voz ativa e indo para a voz passiva. Vamos lá para a dica. Qual é a dica? Vamos lá.
Eu posso falar para você tranquilamente que eu vou começar por onde? Pelo amarelo, porque o amarelo ele é o quê? Objeto. Então, objeto da ativa, ele se transforma em sujeito na passiva. O pneu do carro dela estava com problema, né? Esse primeiro espaço aqui é para o verbo to be. Esse segundo espaço aqui é para o verbo principal no particípio passado, tá? E aí eu vou colocar o by e trazer o sujeito da ativa para depois desse by, transformando ele em agente da passiva. Bacana até aí? Agora eu vou olhar para o verbo changed, azul. Esse changed, azul, ele está no passado, tá? Ó, passado. Tem verbo to be no passado? Tem sim. Então, o verbo to be, quando ele está no passado, ele pode ser quem? Was e pode ser quem? Were. E aí, meu lindão? Tá? Was ou were. Certinho? Olhando para o novo sujeito, que era o objeto amarelo ali, ó. Objeto. Ele está no passado, singular, então vou colocar aqui, ó, was. E professor, e por que o senhor repetiu o verbo na mesma grafia? Eu não repeti o verbo na mesma grafia, não, tá? Eu coloquei o verbo no particípio passado. O que acontece é que quando o verbo ele é um verbo regular, tá? Quando ele é um verbo regular, o seu particípio é igual ao passado dele. Então, se o passado é terminado em ed, o particípio é da mesma forma. Combinado? Muito bem? Vou dar uma única dica para ver se vocês conseguem aqui realizar essa, ó. Que tempo é esse aqui? Não é futuro? Tá, ó. Futuro. O verbo paint é regular. Tudo bem? Futuro. O verbo paint é regular, terminado em ed. Como é que ficaria aí essa sentença na voz passiva? Como é que ficaria essa sentença na voz passiva? Outro detalhe. O item 4, made, também fica do mesmo jeitinho lá no particípio, tá? E aqui o Fred, verbo do mesmo jeitinho. Diferença que nós temos o item 4 e o item 5. Você vai ter que transformar para o verbo to be para o passado. Vai ficar o was ou were, tá? E depois nós vamos ter uma situação de presença do nosso agente da passiva. Então, você vai pegar aí, nesse 3, o objeto da ativa, vai transformar em sujeito na passiva. Então, vamos lá, eu vou dizendo e você vai transformando aí. Quem pode colocar isso no chat aí para mim, por gentileza? Vamos verificar de onde é que vem essa resposta. Cadê o Eduardo? Cadê a Raíssa? Nós temos aí os nossos ilustríssimos participantes. Cadê a Helenice, lá de São Gonçalo também? Então, vamos lá. O item 3, você pega o objeto da ativa. Quem é o objeto da ativa na sentença número 3? Você pega o objeto da ativa e vai transformá-lo no sujeito da passiva. Então, item 3 eu vou começar por quem? Eu vou começar pelo objeto da ativa e vou transformar em sujeito na voz passiva, né? Então, eu pego o objeto da ativa e transformo em sujeito na voz passiva. Professor, estou com vergonha. É sério. Então, olha só. Você vai começar por aqui, ó. The wall. Ó. The wall. No item 4, você vai começar também por aí, ó. The work. Ó. Espaço para o verbo to be, espaço para o verbo principal. Espaço para o verbo to be, espaço para o verbo principal. Eu vou pegar aqui o by e vou colocar them. A transformação já está ali em cima com os pronomes adequados, tá? Eu vou colocar aqui o by e vou colocar os homens.
Muito bem, tá aí. Olhando para o verbo do 3, vai ficar will be. Por que que vai ficar will be? Porque o verbo principal da voz ativa está no futuro. Pegando o verbo principal da voz ativa, transformando esse moço para particípio passado. Então, eu vou dizer que a parede será pintada por eles. Os homens fizeram o trabalho. O trabalho, ele foi... De onde saiu esse foi? Porque o verbo made está no passado, o verbo to be é was ou were. Como aí nós temos singular, tá? O novo sujeito é singular, por isso que fica was. E aí, basta tão somente repetir esse verbo no particípio. Fred consertou o computador. Então, eu vou dizer que o computador ele foi consertado. Ele foi consertado por Fred. Tá? É outra situação envolvendo também o was e o were. É o verbo. Bom, esse é mais um modelo de questão. Algumas universidades, algumas provas ainda gostam muito de trabalhar essas situações estruturais. Tá? Bom, dentro do quesito modalizadores, nós temos os verbos modais. O may, que significa posso, pode, né? Ele indica permissão formal, ele indica permissividade, podem ser substituídos por essas expressões. Ele indica uma probabilidade grande, uma probabilidade normal, né? Eu posso dizer assim, ó, may I come in? Eu posso entrar? Eu posso dizer assim, ó, look those dark clouds. Olha aquelas nuvens escuras. It may rain today. Pode chover hoje. Probabilidade normal. Por quê? Porque eu estou vendo que tem nuvens escuras. Então, o verbo modal, os modalizadores, os modal verbs, eles têm essa importância de trazerem informações diferenciadas para o verbo principal. Tá? Vamos lá, example. Posso entrar? Você pode deixar a sala quando terminar a prova. Você está liberado quando terminar a prova. Nós podemos ver muitas pessoas importantes na conferência internacional. We may see many important people at the international conference, né? Nós podemos ver muitas pessoas importantes na conferência internacional. There may be many homeless people, né? Deve ter muita gente desabrigada após aquela catástrofe natural. O irmão dele é o might, que significa posso, podia. Ele é utilizado para indicar o passado do may, permissão formal no passado. Também pode ter essas expressões que indicam essa substituição, tá? E a probabilidade é uma probabilidade pequena. É quando você, por um exemplo, está com muito calor, nessa época do ano, aqui no estado do Piauí, não é? E aí você diz, rapaz, mas podia chover hoje para ver se melhora. Não é que não vai chover, mas a gente está observando que dificilmente vai chover. Nem o urubu está voando para se abanar de tanto calor. Entendeu? Então, quando nós estudamos esses modalizadores, eles vão estar te perguntando qual é a ideia que ele comporta dentro de uma determinada situação fática, tematizada. Muito utilizado, por um exemplo, em questões envolvendo habilidade 7, habilidade 5, tá? Ou até mesmo em questões diretas. Muito comum de cair, por exemplo, em cartoons, charges, tirinhas,
pautas publicitárias. Então, no nosso próximo encontro, aula de segunda-feira, né, você tem aí um encontro marcado com a tarefa de casa, começa logo na sequência desse conteúdo, para nós trabalharmos aí e tirar as dúvidas. E eu agradeço a participação de todos vocês. Meu muito obrigado e see you guys and girls. Bye.